E na briga de hoje, eu trago comparação entre celulares intermediários e um deles pode ser até considerado já chegando ao topo de linha. De um lado temos o iPhone 8 Plus, que apesar de ter um lançamento em 2017, que é um pouco antigo, ainda consegue competir com os mais atuais, e ainda pode ser até considerado topo de linha hoje em dia. E do outro, temos um dos queridinhos quando se fala em custo-benefício da Xiaomi, que é o Redmi Note 8. E vamos começar pelas dimensões. O iPhone 8 Plus tem 15.84 cm de altura, 7.81 cm de largura, 0.75 cm de espessura, pesando 202 gramas. Enquanto que o Redmi Note 8 tem 15.83 cm de altura, 7.53 cm de largura, 0.84 cm de espessura, pesando 190 gramas. E quando a gente fala em sistema operacional, o iPhone 8 Plus traz o iOS 13, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza o Android 10 e o i12. Entrando na parte de hardware, o processador do iPhone 8 Plus é um Hexa-Core, são 6 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.39 GHz Monson e 4 núcleos sendo 1.6 GHz Mistral, enquanto que o Redmi Note 8 é um celular octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2 GHz Kirin 260 e 4 núcleos com 1.8 GHz Kirin 260. E quando a gente fala em chipset, o iPhone 8 Plus utiliza o Apple A11 Bionic, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza um chipset Snapdragon 665. Olhando mais para a CPU, a gente percebe que o iPhone 8 Plus tem 6 núcleos contra 8 do Redmi Note 8. A frequência do iPhone 8 Plus consegue ter uma frequência maior em alguns de seus núcleos. Outra vantagem para o iPhone é que o tamanho do semicondutor é de 10 nanômetros, sendo menor do que do Redmi Note 8, com 11 nanômetros. E quando a gente fala em benchmarks, o iPhone 8 Plus foi superior tanto no AnTuTu quanto no Geekbench. E para auxiliar no seu processamento, o iPhone 8 Plus contém uma GPU Apple A11, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza uma Adreno 610 com uma frequência máxima de até 600 MHz. Em análise de GPU, apesar do GPU Apple A11 não mencionar sua frequência, comparado ao Adreno 610 com uma frequência de 600, a GPU Apple ele conta com 3 núcleos gráficos contra 2 do Adreno, e ele também é superior em pontos flutuantes e em unidade de sombreamento, que é um recurso que gera efeitos de iluminação, sombreamento, reflexo, entre outros. Mas no restante eles são parecidos, utilizam o DirectX 12, um OpenCL 2.0 e o Vulkan 1.1. Já na parte de memória RAM, o iPhone 8 Plus utiliza uma memória do tipo LPDDR4 com uma versão de 3 GB, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza uma memória do tipo LPDDR4 também, com versões podendo ser 3 GB ou 4 GB ou até 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o iPhone 8 Plus contém um tipo de memória do tipo NVMe, com uma versão de 256 GB, enquanto que o Redmi Note 8 utiliza uma memória do tipo eMMC 5.1, podendo ter versões de 32 GB ou 64 GB ou 128 GB de memória interna. Quando se fala em memória externa de microSD, o iPhone 8 Plus ele não tem, é somente a memória interna, já sendo o suficiente, enquanto que o Redmi Note 8 pode ter um microSD de memória externa de até 256 GB. Já na parte de display de tela, o iPhone 8 Plus contém uma tela de 5.5 polegadas, enquanto que o Redmi Note 8 contém uma tela de 6.3 polegadas. E quando se fala em resolução de tela, o iPhone 8 Plus tem uma tela do tipo Full HD Plus em 1080 pixels, como também o Redmi Note 8 contém uma tela em Full HD Plus 1080 pixels. Já em densidade de pixels, o iPhone 8 Plus contém 401 pixels por polegadas, enquanto que o Redmi Note 8 contém 409 pixels por polegada. E o tipo de tela do iPhone é uma IPS LCD LED backlit, com 625 nits, enquanto que o Redmi Note 8 contém uma tela do tipo IPS LCD. E no iPhone 8 Plus, ele tem uma taxa de atualização de 60 Hz, como também o Redmi Note 8 trazendo um celular com uma taxa de atualização de 60 Hz. Já na parte de câmera, o iPhone 8 Plus ele apresenta duas câmeras na sua parte traseira do celular, sendo uma principal com 12 megapixels, com uma abertura focal de 1.8. Essa abertura se refere um pouco
imagens com uma melhor exposição à luz. Ele também contém uma Ultra Wide, que é para imagens mais amplas, mais abertas, com 12 megapixels e uma abertura de 2.8. Por outro lado, o Redmi Note 8 conta com uma principal de 48 megapixels e uma abertura focal de 1.8, uma Ultra Wide com 8 megapixels e uma abertura focal de 2.2, uma macro que é para imagens mais próximas com 2 megapixels e uma abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambos os celulares contam com inteligência artificial em suas câmeras. Já sobre o tamanho do sensor, que se refere a um pouco sobre a profundidade das fotos, o iPhone 8 Plus ele conta com 1/3 de polegada, contra 1/2 de polegada do Redmi Note 8, sendo um tamanho de sensor do Redmi superior ao do iPhone 8 Plus. Já em resolução das imagens, o iPhone 8 Plus ele pode ter 4608 por 2592 pixels, enquanto que o Redmi pode ter imagens com uma resolução de 8000 por 6000 pixels. Já em câmera frontal, o iPhone 8 Plus ele tem 7 megapixels, com uma abertura focal de 2.2 e o tamanho de sensor não mencionado, enquanto que o Redmi Note 8 contém uma frontal com 13 megapixels, com uma abertura focal de 2 e o tamanho de sensor de 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o iPhone 8 Plus consegue gravar em 4K 2160 pixels, como também o Redmi Note 8 conseguindo gravar em 4K. Já a gravação do iPhone 8 Plus em 4K consegue ser feita a 60 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue gravar em 4K a 30 fps. Já a câmera frontal, o iPhone 8 Plus consegue gravar em Full HD a 30 fps, enquanto que o Note 8 consegue gravar em Full HD a 30 fps também. Já na parte de bateria, o iPhone 8 Plus tem uma bateria de 2675 mAh, com uma potência de carregador de 15 watts, e ele também possui um carregamento sem fio wireless. Já o Redmi Note 8 contém uma bateria com 4000 mAh e uma potência de carregador de 18 watts. E para o iPhone 8 Plus, ele tem um sensor de impressão digital que fica na frente do celular, enquanto que o Redmi Note 8 contém um sensor de impressão digital sendo na parte traseira do celular. E quando a gente fala em proteção de tela, o iPhone 8 Plus ele contém proteções com resistência a riscos, enquanto que o Redmi Note 8 contém um tipo de proteção de tela do Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, a gente vai ver se a GPU que não foi mencionada pelo iPhone 8 Plus vai fazer uma diferença, se é melhor do que o Redmi Note 8 ou é abaixo dele. E vamos começar pelo Free Fire. No Free Fire o iPhone 8 Plus conseguiu rodar no Ultra a 60 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no Ultra a 58 fps. Já no PUBG, o iPhone 8 Plus consegue rodar no HDR a 54 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no balanceado a 30 fps. Já no Call of Duty, o iPhone 8 Plus consegue rodar no muito alto a 58 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no muito alto a 56 fps. Já no Fortnite, o iPhone 8 Plus consegue rodar no alto a uns 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no médio a uns 20 fps. Já na Arena of Valor, o iPhone 8 Plus consegue rodar nos gráficos no Vida a 60 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no abaixo do Vida a 60 fps. E no Asphalt 9, o iPhone 8 Plus consegue rodar no máximo a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no máximo a 28 fps. E no PES 2021, o iPhone 8 Plus consegue rodar no alto a 60 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no alto a 26 fps. Já no Ark, o iPhone 8 Plus consegue rodar no épico a uns 24 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no baixo a 28 fps. E no Genshin Impact, o iPhone 8 Plus consegue rodar no alto a uns 26 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no baixo a uns 28 fps. E no Black Desert, o iPhone 8 Plus consegue rodar no alto a 30 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no alto a uns 30 fps. E por fim, no League of Legends Wild Rift, o iPhone 8 Plus consegue rodar no Ultra a 60 fps, enquanto que o Redmi Note 8 consegue rodar no alto a 60 fps.
O resultado dessa comparação é que são dois bons celulares intermediários, mas a gente percebe que eles estão em patamares diferentes. Eles apresentam um desempenho muito satisfatório, principalmente o iPhone 8 Plus. A câmera já apresenta uma melhor do que a outra, a bateria um vai sendo melhor. É uma comparação bem legal, só que apresentam pontos diferentes. Sobre o design, ambos são bonitos, a construção deles são bonitas tanto na frontal como na traseira. O design do iPhone ainda é um pouco aquele antigo, com os botões, a câmera na parte frontal, tendo uma tela menor, a parte traseira em vidro. Então as cores do iPhone Plus ele consegue trazer um ouro, um cinza e um prata, enquanto o Redmi Note 8 também é bonito na parte traseira, nas cores do preto, o azul que também é muito bonito e chamativo, e o branco são bem bonitos também. Apesar disso eles apresentam umas dimensões próximas, então nesse caso eu vou ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com o iPhone 8 Plus. Apesar dele ser mais antigo, sua GPU ele deu conta do recado com ótimo desempenho, em alguns jogos foi muito bom. Ele foi superior em todos os jogos, não perdendo em nenhum. O processador, apesar de ser 6 núcleos, deu conta do recado. Os 3 GB de RAM não foi um problema. O armazenamento dele é suficiente, sendo um SSD. E o sistema operacional é o iOS 13, que ainda é bem fluido. Já para a câmera, meu voto fica para o Redmi Note 8. Ele traz mais pixels na câmera principal e na frontal. Tem lentes como uma macro e um sensor de profundidade. O tamanho de sensor dele também é melhor. Na parte de gravação, o iPhone ele se sai um pouco melhor, conseguindo gravar em 4K na parte traseira a 60 fps, contra o Redmi Note 8 gravando em 4K a 30, e na frontal eles empatam gravando em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria e tela, a bateria, meu voto vai para o Redmi Note 8, que conta com 4.000 mAh, bem superior aos 2.675 mAh do iPhone 8 Plus, que eu achei bem pouco. O Redmi Note 8 também conta com um carregador com uma potência de 18 watts, isso quer dizer que tem uma recarga mais rápida, mais praticidade e agilidade no dia a dia, contra um carregador de 15 watts do iPhone. E para a tela, eu fico com o iPhone 8 Plus, que apesar de ter um tamanho de tela menor, com menos polegadas, ele mantém um Full HD bom, traz uma tela com 625 nits e um tipo de tela um pouco superior do que a IPS LCD do Redmi Note 8. E caso você não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Redmi Note 8 leva essa. Você deve entender que custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele entrega, o desempenho, a câmera, a tela e as funcionalidades. Então, o iPhone hoje em dia ele é mais caro, você vai encontrar ele hoje na data desse vídeo por volta de 3.200 a 4.000 ou acima disso. Só que ele entrega muito resultado, então a tela dele é boa, ele tem um desempenho muito bom e um sistema iOS. E parte desse valor pago também é pela grande valorização da marca, que é feita pela Apple, que traz mais status e isso reflete no preço. Já o Redmi Note 8, ele é mais básico, traz uma boa câmera, uma tela satisfatória, um desempenho razoável, você pagando uns 1.200. Então entenda que tem essa diferença. Se o Redmi Note 8 suprir suas necessidades, pode ser a câmera, os jogos, assistir suas séries ou filmes, você pode pagar ele e vai valer a pena. Se você quiser ter mais status, ter um desempenho melhor, ter um sistema iOS, então é melhor você pagar mais e ficar com o iPhone 8 Plus. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você gostou e qual você ficaria. E caso você queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana.